Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo sobre finanças corporativas, vamos ver a nossa terceira aula, falando sobre ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Ciclos operacional, econômico e financeiro. Ciclo operacional. A empresa precisa de tempo para comprar a matéria-prima. Isso a gente retratando as indústrias, né? Para elaborar o produto, estocá-lo, vendê-lo e receber os recursos correspondentes. Esse período é chamado de ciclo operacional, que representa o período de tempo decorrido desde a aquisição da matéria-prima até o recebimento do produto final. O ciclo operacional é calculado pela seguinte fórmula. O ciclo operacional vai ser igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento das vendas. Então, ciclo operacional a gente calcula pelo prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento das vendas. Quanto mais tempo decorrer em cada uma dessas etapas, mais recursos estarão parados, aqueles recursos investidos pela empresa, na forma de estoques, produtos estocados, ou contas a receber de produtos vendidos que ainda não recebeu. Assim, a redução dos prazos médios de estoque e das contas a receber impacta positivamente a necessidade de capital de giro da empresa. Quanto mais rápido o dinheiro originado pelas vendas entrar no caixa, menor será o volume de recursos que a empresa precisará para financiar suas atividades. No caso das contas a pagar, esse benefício decorre de um aumento nos prazos de pagamento. Os recebimentos normalmente não mantêm sincronia com os pagamentos, além de reapresentarem certo grau de incerteza com relação à sua entrada no caixa. Isso influencia o volume de recursos que a empresa precisa obter para se manter em operação. O ciclo operacional muito longo e pouca sincronização entre recebimentos e pagamentos são situações que fazem aumentar a necessidade de capital de giro. Vou mostrar agora para vocês alguns eventos e decisões que afetam o ciclo operacional. Então, um evento de comprar matéria-prima. Quando devemos encomendar? Porque isso afeta o ciclo operacional. A mesma coisa no pagar as compras. Nós vamos tomar empréstimos, reduzir o saldo de caixa, vamos postergar esse pagamento, vamos pagar à vista. Fabricar o produto. Que tecnologia de produção devo utilizar? Se eu utilizar uma tecnologia que diminua o prazo da fabricação do produto, isso afeta diretamente o meu ciclo operacional. Vender o produto, vender à vista ou a prazo? Receber, como que nós vamos cobrar aqueles clientes que estão nos devendo? Então tudo isso aqui são decisões que cada um desses eventos aqui, desses principais eventos, representam dentro do ciclo operacional. A boa administração dos ativos e passivos correntes é de suma importância para a saúde financeira da empresa. Por essa razão, deve ser objeto de atenção diária do administrador financeiro.
Por exemplo, demorar muito tempo para elaborar o produto, mais um longo tempo para vendê-lo e mais um longo tempo para receber o dinheiro da venda, nós teremos a necessidade de um grande volume de dinheiro para cumprir os compromissos, até que os valores da venda entrem no caixa. Evidentemente, esses períodos variam de empresa para empresa. Uma empresa pode não ter prazo de estocagem se os produtos forem vendidos sob encomenda. Pode também não ter prazo de cobrança se vender os seus produtos à vista. De outro lado, há outras empresas que, pelas características de seu ramo de atividade, têm ciclo operacional bastante longo, por exemplo, a pecuária de corte ou a construção civil. É imperativo que o administrador financeiro atue no sentido de minimizar a necessidade de capital de giro, dados os custos financeiros que geralmente a cobertura dessa necessidade impõe. Quanto menor o ciclo operacional, menores os riscos e menores os custos decorrentes da necessidade de capital de giro para a manutenção das atividades até que os recursos sejam recebidos dos clientes. Ciclo financeiro ou ciclo de conversão de caixa. Uma parte do ciclo operacional pode ser financiada pelos fornecedores dos insumos, isso quando a gente se trata de indústria, gerando um compromisso a pagar. O prazo médio de financiamento que os fornecedores concedem reduz a quantidade de dias de recursos que a empresa precisa comprometer para o ciclo operacional. A diferença que sobra é o ciclo financeiro ou ciclo de conversão de caixa, que representa o período desde o momento do pagamento da matéria-prima até o recebimento da venda do produto acabado. Havendo financiamento de fornecedores, quando a gente efetua uma compra a prazo, na primeira parte do ciclo operacional, o ciclo financeiro revela a demanda de recursos que a empresa apresentará desde o momento em que ela efetua o pagamento aos fornecedores até o recebimento das vendas. É importante então notar que o ciclo tem início no momento efetivo do pagamento da compra e não da data, pois a compra pode ter sido realizada a prazo, havendo aí um tempo entre o que foi comprado e o pagamento do que foi comprado. Da mesma forma, a outra ponta, nós falamos aqui no início, agora lá no final do ciclo. A outra ponta refere-se ao momento do efetivo recebimento do valor da venda do produto, não é a data da venda, pois essa venda pode ter sido realizada a prazo e aí também terá um espaço até o seu recebimento. Com essas informações, percebe-se que, na hipótese de as compras serem efetuadas todas elas à vista, as vendas serem recebidas também à vista, o período do ciclo financeiro fica igual ao ciclo operacional. O ciclo financeiro fica igual ao ciclo operacional, pois o pagamento e os recebimentos foram à vista. O ciclo financeiro pode ser representado pela seguinte fórmula. Não é forma, né? Pode ser forma ou fórmula, tanto faz aqui nesse caso, né? O ciclo financeiro é igual ao prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento de vendas menos o prazo médio de pagamento de fornecedores. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que o prazo médio de estocagem seja de 25 dias, o prazo médio do recebimento de vendas seja 30 dias e o prazo médio
do pagamento dos fornecedores, 40 dias. Então vamos calcular primeiro o ciclo operacional. Ciclo operacional é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio do recebimento de vendas, que vai dar aqui 25 mais 30, 55 dias. Então aqui o ciclo financeiro vai ser igual ao ciclo operacional menos o prazo médio do pagamento dos fornecedores. Então aqui eu tenho 55 menos 42, 13 dias. Veja só aqui nessa figura, aqui fica, para mim, parece bem claro aqui cada um deles. Ó, o ciclo operacional é de 55 dias. Ele parte aqui do zero, da minha escala zero, quando eu faço a compra da mercadoria. Não é quando eu vou pagar, e sim quando eu comprei. Posso pagar no crédito, posso pagar a prazo. Então aqui é o dia que eu comprei. Começa a contar daí o ciclo operacional. E ele vai até o final quando eu tenho aqui o prazo médio de recebimento das vendas. Então, quando eu recebi o dinheiro daquilo que eu vendi. Observe aqui, ó, também que o ciclo econômico, que nós vamos falar daqui a pouco, ele é igual ao prazo médio de estocagem. Então, desde quando eu comprei a matéria-prima que eu vou utilizar aqui para a minha produção, até o produto ser vendido. Ser vendido não quer dizer que ele seja, que eu já tenha recebido. Eu vendi meu produto, pode ser que eu receba lá para frente. Então, desde quando eu comprei a matéria-prima até a data que eu vendi, é o prazo médio de estocagem, que também é o meu ciclo econômico. Observe aqui, eu tenho prazo médio, eu tenho aqui meu prazo médio de pagamento dos fornecedores. Então esse meu prazo médio de pagamento dos fornecedores aqui 42 dias. Meu ciclo financeiro aqui de 13 dias. Então o que é meu ciclo financeiro? Meu ciclo financeiro é o meu ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores, vai dar aqui meu ciclo financeiro. E meu ciclo operacional pode ser também aqui outro cálculo, ó. Prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento de vendas. Então aí a gente tem as várias composições aqui que eu posso visualizar nessa figura aqui através de uma linha de tempo. Então verifique-se aqui, a gente verifica nesse exemplo que a empresa precisará de recursos adicionais durante 13 dias para pagar seus compromissos. E isso é o ciclo financeiro. É durante o ciclo financeiro que a empresa necessita de capital de giro para pagar seus compromissos, até que receba o dinheiro das vendas. O financiamento dessa necessidade é feita com o capital de giro próprio, ou se não houver, terá a empresa que recorrer às outras fontes de financiamento, por exemplo, empréstimos bancários. Disso decorre o fato de que, quanto maior o ciclo financeiro, maiores os custos de financiamento e maior impacto negativo no lucro. A redução do ciclo financeiro é importante para a redução dos encargos financeiros e a geração de impacto positivo nos lucros da empresa. Uma situação ideal seria que o ciclo financeiro fosse negativo, que a empresa pudesse receber o dinheiro da venda antes do pagamento das obrigações financeiras. Essa situação geraria um excedente temporário de caixa, que poderia, por exemplo, ser aplicado no mercado financeiro até a data do desembolso. Quando o ciclo operacional for maior do que o ciclo financeiro, significa que a empresa está demorando um tempo maior para produzir
vender e receber de seus clientes, do que o tempo que ela tem para pagar as suas obrigações. A existência do ciclo financeiro positivo indica que há necessidade permanente de financiamento de capital de giro. Nesse caso, o financiamento deve ser feito preferencialmente com recursos próprios ou com recursos a longo prazo. Assim, evita-se não somente as dificuldades decorrentes da gestão de empréstimos de curto prazo, como também as crises frequentes de liquidez a qual a empresa estará sujeita. Vamos pegar um exemplo aqui. O meu prazo médio de estoque é de 20 dias, meu prazo médio de recebimento das vendas é de 25 dias, meu prazo médio de pagamento dos fornecedores de 37 dias. Meu ciclo operacional aí vai ser 20 mais 25, que vai dar 45 dias. Meu ciclo financeiro vai ser de 8 dias. Então, o que acontece aí nesse caso? Eu permaneço a descoberto e preciso de recursos adicionais durante 8 dias. Por quê? O ciclo financeiro é de 8 dias. A compreensão do ciclo financeiro é importante para o administrador financeiro, porque revela o período médio em que a atividade operacional demanda recursos financeiros, pois não está sendo coberta pelos passivos operacionais, como fornecedores, impostos a pagar, etc. O administrador financeiro deve interagir com as áreas operacionais visando a redução do ciclo financeiro, por meio da redução dos prazos de produção, de estocagem e de recebimento das vendas. A quantidade de vezes que o ciclo financeiro ocorre durante o ano é chamado de giro de caixa, que mostra o comportamento da necessidade do capital de giro. Então, NCG é necessidade de capital de giro. Para calcular, basta dividir 365 pelo ciclo financeiro. Quanto maior o ciclo financeiro, menor a quantidade de vezes que a caixa girará durante o ano, demonstrando que haverá maior necessidade de capital de giro, pois o caixa permanecerá mais tempo a descoberto. Por outro lado, quanto menor o ciclo financeiro, maior a quantidade de vezes que o caixa girará durante o ano, demonstrando que haverá menor necessidade de capital de giro. Neste caso, o caixa permanecerá menos tempo descoberto. Utilizando aí o exemplo anterior, onde nós calculamos o ciclo financeiro de 8 dias, para a gente calcular aí quantas vezes o caixa da empresa girou, nós vamos dividir 365 por 8, que é o nosso CF, então aí demonstra que a empresa teve a necessidade de 45,6 vezes do giro de caixa. A empresa pode comprar à vista ou a prazo as mercadorias para revenda e vendê-los também à vista ou a prazo. Numa situação em que a empresa consiga vender as suas mercadorias à vista, que tenha um período curto de giro dos estoques e um prazo maior para pagar as suas compras, pode financiar as suas necessidades de recursos para giro diretamente com os fornecedores. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui, onde eu tenho
o prazo médio que a empresa tem para pagar os fornecedores de 48 dias, o período médio para demora para giros de estoque de 32 dias e o prazo médio para recebimento das vendas das mercadorias, que é à vista. Então, calculando o ciclo financeiro aqui, através da nossa fórmula, que a gente já viu aqui em slides anteriores, eu vou ter lá 32, que é o meu PME, mais 0, que é o número de dias que eu estou recebendo à vista, menos 48, que é o meu prazo médio de pagamento dos fornecedores. Observe, nesse caso, meu ciclo financeiro deu um número negativo. O ciclo financeiro negativo em 16 dias significa que a empresa está recebendo pelas vendas 16 dias antes de pagar os fornecedores. Nesse caso, as vendas a prazo poderão ser financiadas parcialmente pelos fornecedores, contribuindo aí para a redução do capital de giro. O financiamento pelos fornecedores é parcial, pois o valor das vendas deve ser sempre maior que o valor dos estoques, por agregar, além do lucro, os fatores de produção. No cálculo apresentado estão sendo considerados puramente os números em dias, sem levar em consideração os valores envolvidos em cada fase. Ciclo econômico. O ciclo econômico mostra o tempo que a mercadoria permanece estocada numa empresa comercial até que seja vendida, coincidindo com o giro de estoque, pois inicia-se com a compra da mercadoria e termina com sua venda. Se for uma indústria, inicia-se com a compra da matéria-prima, que sofre o processo de fabricação e transforma-se em produtos acabados. Este, por sua vez, ficam estocados até a sua venda, quando se encerra o ciclo econômico. No caso de uma empresa prestadora de serviços, o ciclo econômico inicia-se com a prestação de serviços e compra de materiais auxiliares, se for o caso, e encerra-se com o reconhecimento dos serviços prestados. Então, sobre ciclos financeiros, econômicos e operacionais, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado, até a próxima. Tchau.